Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu, Nicole Diniz, juntamente com o João Pedro, resolvemos trazer o nosso trabalho hoje em formato de panfleto. O artigo que a gente escolheu chama-se Neuropatia Anatômica Cardíaca no Diabetes Mellitus. Espero que todo mundo goste. Antes mesmo da gente vir falando sobre o artigo em si, a gente trouxe uma definição do que é a neuropatia cardíaca. E ela nada mais é quando acontece uma lesão nas fibras autonômicas e periféricas, simpático e parasimpático, estão relacionada com o sistema cardiovascular, resultando em distúrbios na regulação neurohormonal. E aí a gente tem como aqui na figura abaixo. O carinha tá até em dúvida. O que isso pode acontecer quando associado ao diabetes? O que isso tem a ver com o diabetes? Quando associado ao diabetes, ele pode danificar as fibras nervosas autonômicas que inervam o coração aos vasos sanguíneos, assim, causando normalidades frequentes cardíacas na dinâmica cardiovascular. E isso pode gerar o quê? Pode levar até a morte, se dependendo do caso e da forma, da proporção que isso pode tomar. A gente pensou em trazer uma história contando um pouco da história do Sebastião. Por que a gente trouxe essa história dele? Para poder estar relatando para vocês em um exemplo mais palpável e mais prático, pra gente ver como que a gente pode lidar com isso na vida de verdade. A gente pegou o estudo e tentou associar ele a essa história para poder ficar mais fácil de compreender e também para que vocês vejam na prática como que isso acontece. O Sebastião é um cara de 43 anos, né, de idade. Ele lida com diabetes tem pouco tempo. Ele possui o diabetes tipo 2, então ele descobriu foi pouco tempo que ele tem o diabetes. E o que acontece? Durante todo o tempo da sua vida, ele foi um cara fumante e hipertenso, e isso tem prejudicado demais ele, principalmente agora, depois que ele descobriu o diabetes dele. Então, o Sebastião começou a despertar alguns sintomas. E quais são eles? Tontura, fraqueza, palpitações, síncope, que ocorre em pé. E como que isso acontece, né? Agora eu trouxe para vocês aqui um panfleto um pouco mais explicativo. Eu vou estar falando aqui um pouco para vocês, de acordo com o estudo, o que ele traz explicando como que isso acontece. A neuropatia autonômica cardíaca relacionada ao diabetes resulta de interações complexas entre o controle glicêmico, a duração da doença, a pressão arterial sistólica e distólica e a morte neuronal. Relacionada ao envelhecimento, acredita-se que a hiperglicemia seja a principal culpada, estimulando uma cascata de múltiplos mecanismos e vias complexas que induzem o estresse oxidativo e os produtos de glicosilação tóxicas, resultando em disfunção neuronal e morte. A hiperglicemia aumenta a produção mitocondrial de espécies reativas de oxigênio livre, causando dano oxidativo e microvascular, que fornece esses nervos periféricos. Além disso, assim como as neuropatias somáticas, o diabetes afeta os nervos autonômicos de maneira dependente do comprimento. Com o resultado, a neuropatia autonômica cardíaca geralmente se manifesta primeiro no nervo vago, um nervo autonômico, parasimpático, mais longo do corpo e responsável por quase 3/4 da atividade parasimpática. O dano ao nervo vago causa taquicardíaca em repouso e uma diminuição geral do tônus parasimpático. Nos estágios mais avançados na neuropatia autonômica cardíaca, ocorre denervação simpática, começando do ápice dos ventrículos até a base do coração. E isso é basicamente o que ocorre. Então, o Sebastião procurou uma unidade de saúde para saber e diagnosticar o que ele tinha, se era mesmo a neuropatia autonômica cardíaca. E para isso, a gente precisa estar fazendo alguns testes, uma sequência de testes. E nesse panfleto, aqui eu vou estar mostrando para vocês um pouco da avaliação diagnóstica, que deve envolver o teste de função simpática vagal. E esse é o padrão ouro dos testes. Ele é conhecido como o teste de reflexo autonômico cardíaco. E para ele acontecer, ele é baseado na frequência cardíaca, pressão arterial e respostas subdomotoras, e que envolve medir as respostas autonômicas por meio de mudanças na variabilidade e da frequência cardíaca e pressão arterial. O estudo ele traz diversos testes. Esse é o padrão ouro e é o principal, mas ele vem mostrando diversos testes que são feitos para estar fazendo esse diagnóstico. E agora o João vai seguir com vocês falando o que acontece a partir de agora com o Sebastião. Agora a gente vai falar sobre as classificações da neuropatia autonômica cardíaca. Ela pode ser dividida em 3 categorias. A primeira é o envolvimento precoce,
que ele é feito com um teste de frequência cardíaca normal, ou dois resultados limítrofes. Limítrofe seria que tem dois limites comuns. O segundo é o envolvimento definitivo, que tem dois ou mais resultados anormais. E a última categoria, que seria a terceira, onde se encaixa o Sebastião, que é o envolvimento grave, que quando tem hipotensão ortostática, que seria a pressão baixa. E além das categorias que a gente citou anteriormente, a NAC também pode ser dividida em duas fases, que é a subclínica e a clínica. Na fase subclínica, ela é baseada na variabilidade da frequência cardíaca, na sensibilidade barorreflexa e no aumento do trabalho do ventrículo esquerdo do nosso coração. Já na fase clínica, quando a atividade simpática é predominante e tem alguns sintomas como a diminuição da tolerância ao exercício e do repouso, e também tem taquicardíacas evidentes. E o Sebastião, ele se encontra na fase clínica, e dessa forma ele não consegue praticar exercícios físicos constantemente, porque ele se sente muito cansado, e ele também sente muita taquicardia constantemente. E por isso ele não consegue praticar exercícios regularmente. E exatamente por isso o Sebastião resolveu procurar um médico para saber quais seriam as possíveis complicações relacionadas a essa doença. E chegando lá, o médico passou uma lista para ele com as complicações que seriam que a NAC é um forte preditor de mortalidade, e o risco de mortalidade é muito maior, principalmente em diabéticos, que seria o caso do Sebastião. A NAC também está relacionada diretamente com a isquemia silenciosa do miocárdio, com a redução na sístole, na sistólise ventricular esquerda, com arritmia cardíaca, morte súbita, parada cardíaca e com AVC, acidente vascular cerebral. E continuando na consulta, uma médica informou para o Sebastião quais seriam os procedimentos da prevenção e tratamento contra a NAC, que seria o controle glicêmico intensivo, principalmente para os diabéticos, a redução de peso corporal através do exercício físico, a prática de exercícios físicos regulares, ingestão de vitamina e peptídeo C, evitar ingerir carboidratos pesados e aumentar a ingestão de líquidos, principalmente de água. E ela também disse uma frase para ele que foi bem importante, que é: detecção precoce e modificação do estilo de vida são importantes para limitar os efeitos deletéricos dessa doença, principalmente no caso dele, que era o grave. E dessa forma, após aceitar todos os conselhos do médico, ele conseguiu se recuperar e viver melhor com sua família.